Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Então já vem aqui embaixo, ó, na mãozinha pra cima e curte o vídeo aí pra mim, pra ajudar na divulgação. Deixe teu comentário aqui também, nos acompanha lá no Instagram, tá bom? E se tu achar necessário aí, se tu gostar do vídeo, já compartilha com outras pessoas. Quem me acompanha aqui no canal, né, e lá no Instagram, sabe das nossas investigações de autismo nos gêmeos, né? E quem tá chegando aqui agora, né, tem outros vídeos aqui que a gente estava investigando, né, o autismo dos gêmeos. Então tem outros vídeos aqui relacionados, vou deixar aqui embaixo. Então assiste os outros vídeos também, que é importante para te entender todo o contexto aí, como que começou tudo isso, que eu já expliquei nos vídeos. Então, como que a gente começou isso, as suspeitas e tal. Então, gente, como vocês leram aí no título do vídeo, né, nem tem porque tá fazendo muito mistério nem nada, a gente já tem o diagnóstico fechado para o Bruno, gente. Sim, a gente já tem o laudo médico, que ele faz parte, né, do CID-84, que é uma CID-F-84, que é uma classificação aí que é pro transtorno do espectro autista, gente. Eu tô aqui com os dois laudos neurológicos, tá? O do Bruno e o do Bernardo. Então, aqui no laudo, né, tá dizendo que então ele faz parte aí do CID-F-84, né? E aqui diz, então, que ele tem o transtorno do espectro autista, gente, né? Isso é o laudo do Bruno, tá? Então, o Bruno, a gente já tem um diagnóstico fechado, né? Que vocês sabem aí, quem me acompanha há mais tempo, eu sempre falei pra vocês que era quem eu tinha mais suspeita, era o Bruno, porque as características eram realmente muito fortes nele, assim. E eu fiquei de gravar o vídeo aí pra vocês das características que eu vou gravar, ainda mais que agora, né, eu já tenho o laudo, a certeza que ele tem. Antes era apenas a suspeita, né, os indícios eram muito fortes, mas a gente não tinha um laudo médico. E aí o Bernardo, gente, o laudo do Bernardo, ele não fechou como TEA, né, ele tem um laudo provisório, que é retardo neuromotor com repercussão na comunicação. É o CID-F-80. E ainda aqui do ladinho tá escrito provisório. Eu não sei se vai conseguir focar aqui, mas aqui tá escrito provisório. Por quê, gente? Porque o Bernardo, ele tem alguns traços, né? Como eu falei nos outros vídeos também, o neuropediatra falou realmente que o Bernardo tinha alguns resquícios ali, algumas coisas, mas é muito menos que o Bruno, né? Então, o Bernardo, ele faz mais contato visual, ele olha no teu olho. Mas, claro, gente, cada criança é única, é de uma forma, né? Então, não quer dizer que... Porque tem autistas que, às vezes, eles olham nos olhos, né? Então, cada um é de um jeito. Então, por isso, o Bernardo, ele não tem diagnóstico fechado, porque ainda ele vai ser... A gente vai investigar mais um pouco para ver se realmente é, né? Se ele tá também dentro do espectro ou não. Então, por isso ele tem um outro laudo ali, um outro laudo provisório, ele até botou entre parênteses provisório, né? Porque aí ele vai fazer as terapias agora, a gente vai vendo como que vai ser, e ele vai ter mais, né, o olhar, assim, dos profissionais também, acompanhando ele, pra poder ter certeza, né, disso. E aí vocês sabem, né, sempre comentei com vocês que realmente o Bruno era quem eu tinha, assim, quase certeza, e o Bernardo era aquela coisa de que às vezes parecia que não. Então, né, vim aqui falar pra vocês, então, que a gente tem o laudo, então, fechado, né, do Bruno. E como que foi aí o laudo, gente? Na verdade, esse laudo eu recebi pela escola, pela creche, tá? Eles pediram uma reunião com nós semana passada, hoje é dia 4 de outubro, né, então foi semana passada. Eles pediram uma reunião com a gente, comigo e com meu marido. Eu até achei um pouco estranho, né? Porque os meninos ainda não tinham começado a terapia. Eles começaram justamente hoje, no dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo, na segunda-feira. E aí, eles não tinham começado a terapia, eu até achei estranho. Pensei, será que elas querem saber já como tá indo, né? Porque elas gostam, elas acompanham. Eu já falei isso em outros vídeos também, né? Que a escola foi fundamental nesse processo, gente. A creche deles, assim... Pra mim foi a melhor escolha eu ter botado eles na escolinha, sabe, gente? Porque foi fundamental, eles fizeram todo o encaminhamento pra pai aqui de igrejinha. Eu explico todos os outros vídeos, gente. Então aí quem não viu os vídeos, quem tá chegando agora nesse vídeo, vai aqui embaixo, tá? E confere os outros vídeos que aí tu vai conseguir entender melhor tudo. E aí, achei estranho, e no outro dia mesmo, no mesmo dia, na verdade, quando meu marido falou que elas tinham pedido a reunião, eu já mandei mensagem pra coordenadora perguntando se podia ser no outro dia de manhã, né? Porque eu queria saber o que ela, né, o que queria falar na reunião.
E aí, então, a gente foi na reunião no outro dia, e aí elas perguntaram, né, como é que tinha sido a consulta com o neuro e tal. E a consulta com o neuro foi dia 3 de setembro, foi bem no início do mês de setembro, tá? Então, eu gravei o vídeo também, e aí, naquela consulta, o neuro não tinha passado o diagnóstico para nós ainda. Ele tinha falado que realmente o Bruno tinha características muito fortes de autismo e que o Bernardo tinha alguns resquícios, mas o quanto antes a gente começasse com as terapias seria a melhor coisa. Então, ele não tinha dado laudo pra gente, ele não tinha pelo menos falado, né? Ó, ele tem mesmo, ele somente tinha falado isso. Só que, gente, ele já tinha o laudo fechado desde aquele dia, tá? Porque daí, quando a escola perguntou do neuro e tal, se a gente já tinha algum laudo, alguma coisa, eu falei que não, que eu acreditava que eles iam fazer as terapias primeiro, depois ele ia dar o laudo e tal. E aí a escola falou que então a pai tinha encaminhado pra eles o laudo já dos dois. E aquilo pra mim foi, de início foi assim um baque, né, gente? Tipo, porque daí tu fica naquela coisa sem saber, né? E aí a escola então falou, né, que então o Bruno, ele, né, tava dentro do CID-F84, né, que é transtorno do espectro autista. E aí, então, por isso, ele tem alguns direitos na escola. E isso a escola já me passou de primeira mão, gente. Então, assim, é muito importante aí pra quem é mãe de autista, gente, isso é lei, tá? Eles têm direito a ter uma professora auxiliar pra eles, tá? É uma estagiária, uma professora estagiária mesmo, mas eles têm o direito de ter uma com eles. Se ele já tem o laudo do médico, né? Então, isso mesmo, a escola já me falou na hora, disse que ele tinha o direito, né? Eu já sabia disso, mas a escola já me falou na hora, olha, então ele tem o laudo médico aqui comprovando, então ele tem direito, né? Então vai ter uma estagiária para ele na parte da manhã, porque elas fazem 6 horas por dia. Então vai ter uma na manhã e uma na parte da tarde. E aí, então aquilo pra mim de início foi meio um choque, né, gente? Apesar de a gente ter quase certeza, né? É o quase, aquela coisa que é o que falta, assim, de que ele tinha, né, pelas características dele. Então eu já tava muito certa disso, né, que realmente tinha, eu sabia que tinha algo nele, eu sabia que era isso, mas ao mesmo tempo sai um pouco do teu achar com o que o médico tá te falando, o médico te deu o laudo que sim, ele tem. Então, pra mim, no primeiro momento, assim, foi um baque mesmo, eu fiquei um pouco abalada, mas enfim, né, demorou aquele dia pra mim assimilar as coisas, né. E enfim, a gente vai fazer o possível agora para ajudar ele, para ajudar no desenvolvimento dele. E a gente já estava fazendo isso em casa, de tirar um tempo mais para ele, sabe, para ele e pro Bernardo também, né, gente? Para poder tentar interagir mais, para tentar fazer com que ele interaja com a gente. E aí, então, daí a escola passou esse laudo pra gente, né, falou disso, então, que ele vai ter professoras auxiliares, ele já tem uma que já começou no outro dia já, né, a escola falou que já tava tentando conseguir, então no outro dia já começou uma professora à tarde com ele, então é uma professora que fica só com ele, tá? Ela é, tipo assim, ela vai estimular ele. E aí é só pro Bruno, tá, gente? O Bernardo não tem isso, porque pela lei é quem faz parte do transtorno do espectro autista que tem esse direito. Então, o Bernardo, como ele ainda não tem laudo médico, né, comprovando que ele tem TEA, até porque a gente tá investigando, então ele não tem, no caso, esse direito, né? Aí a escola passou e ela também passou que eles têm direito a... Agora não me fugiu o nome, gente, mas é uma sala de apoio, se eu não me engano. É alguma coisa assim, se eu lembrar o nome eu vou deixar aqui pra vocês. Vai ser no outro lugar, porque a creche ela não tem essa sala específica, que é realmente com um profissional que atende, né, crianças com deficiências. Então é um profissional que vai estar... A sala já é toda preparada para isso. Então quem faz parte aí do TEA também tem direito e acesso a essa sala uma vez por semana aí para ir lá também ter um trabalho com um profissional, né? Mas essa parte ela me falou que vai demorar um pouco, provavelmente só a partir do ano que vem que ele vai conseguir frequentar, né? E aí a gente foi na terapia, né? E aí eu perguntei, né, pra fisioterapeuta como que ia funcionar, né? Como que ia ser, porque a princípio os dois estão fazendo terapia junto, né? Que eu também já comentei isso no outro vídeo com vocês, que o neuro indicou fazer, mas com olhares diferentes, porque o Bruno tinha muito característico, o Bernardo muito pouco. Então, os dois estão fazendo terapia junto, é 45 minutos, tá? Com a físio. E aí, o que ela me falou assim, ó, gente, como o Bruno já tem o laudo, né? O ideal é eles fazerem separado, até porque cada criança é única, né? E porque
eles de percepções diferentes também, né? Então, o correto é fazer separado, mas por enquanto a PAI não conseguia horário para poder fazer isso, né? Então, gente, eu tô tudo pela rede pública, né? A gente não tem plano de saúde e também a gente não tem condições no momento de pagar um tratamento ABA aí para ele, que seria o ideal, né, gente? Mas infelizmente a gente não tem esse recurso agora. E é um tratamento bem caro, né? Mas enfim, a gente vai com o que a gente tem, né, gente? Então a gente tem a rede pública aí que eles não dão tratamento ABA, tá? Então, mas tem acompanhamento que eles vão uma vez na semana fazer acompanhamento, então, de estimulação precoce. Aí o que que ela me falou? Aí eu até questionei, tipo, eu perguntei, estagiária da escola, por exemplo, porque é uma professora estagiária, né? Aí eu perguntei, ela tem alguma coisa no sentido de, tipo, não de formação, mas algum entendimento sobre o autismo e tal, para poder auxiliar ele na escola? Aí ela me falou que claro que não, que é uma professora estagiária normal, só que ela vai fazer uma reunião e ela vai passar todas as informações, o que as professoras têm que fazer com ele, né? Por exemplo, tipo assim, ela vai passar. E isso eu fiquei muito feliz também, gente, porque eu já tava pensando em perguntar pra ela o que eu poderia dizer pra professora fazer com ele na escola, como ele passa a maior parte do tempo na escolinha, né, pra poder estimular ele lá. Então ela disse que isso tudo ela vai fazer, ela mesma vai entrar em contato com a escola, vai pedir uma reunião agora e vai instruir as professoras estagiárias que vão ficar com o Bruno e falar tudo certinho que elas precisam fazer pra estimular ele, né? E aí uma coisa que ela já falou pra gente, né, hoje, que é a questão do contato visual. O Bruno, ele faz muito pouco contato visual, ele não tem interesse em olhar pra gente ou interagir com a gente, né? Ele tem coisas que ele gosta e que ele olha mais pra gente, por exemplo, brincar de cosquinha é uma coisa que ele gosta, então ele olha mais pra gente quando a gente brinca com ele sorri, ou brincar, tipo, de correr atrás dele, ele também gosta. Agora, brincar, assim, tipo, com brinquedos, ele não gosta muito, ele não para quieto pra brincar, ele não se concentra. E a questão do contato visual foi o que ela falou, de pegar. Até vou passar alguma coisa que ela me falou já na terapia, né? Então, pegar algum brinquedinho que ele gosta bastante, porque ele gosta muito de brinquedos que fazem barulho. Então, pegar brinquedinho que ele gosta bastante e tirar outros brinquedos, focar mais num brinquedo e fazer o quê, gente? Balançar o brinquedinho perto aqui, ó, dos teus olhos, né? Pra ele fazer contato visual. E aí foi o que ela disse, balançar o brinquedinho pra ele entender, né, que aquele barulho já que é uma coisa que ele gosta, e a partir do momento que ele olhar no teu olho, tu já dá o brinquedo pra ele como reforço, né? Porque, ó, daí ele vai entender que toda vez que ele te olha no olho, que tu tá fazendo barulho e ele te olha no olho, ele ganha aquilo que ele quer. Então essa é a forma de reforçar esse comportamento dele. Então, isso é uma coisa bem difícil, foi o que ela disse pra mim, que não vai ser da noite pro dia, né? Vai ser um processo, mas que vai acontecer. E a gente precisa estimular isso em casa, ela pediu pra gente fazer isso em casa também, e vai auxiliar certinho as professoras também na escolinha, o que elas precisam fazer durante o dia, e também com o Bernardo, gente, isso ela me falou. O Bernardo, ele não tem uma professora para ele específica, né, como eu disse pra vocês, porque ele não tem o laudo médico do TEA, né, ele não tem ainda, pelo menos, né, esse laudo do neuro, então o Bernardo não tem uma professora específica, né. Mas ele tem a professora dele titular lá, as outras professoras estagiárias também que ajudam, que auxiliam. Então ela falou que também pro Bernardo ela vai passar instruções para a professora titular para fazer com ele, porque ele também tem atraso de desenvolvimento, né, gente? Então precisa também estimular, né? E aí a questão também que ela falou pra gente de TV também, né, gente, de assim evitar um pouco TV, mas era uma coisa que a gente já tinha feito há mais tempo, assim, porque antigamente, quando eles estavam em casa, né, que eles não iam pra escolinha nem nada, eles eram muito da TV, né, quem me acompanha sabe, e eu precisava, às vezes, deixar pra poder trabalhar também, então eu acabava deixando eles um pouco mais na TV. E aí, depois que eles começaram na escolinha e tudo, eles mesmos, assim, não ficam mais muito na TV, e eu comecei a, tipo assim, eles olham TV mais ou menos 1 hora por dia no máximo, assim, um dia de semana às vezes até dá menos, porque eles chegam na escolinha cansados e tal, daí eles vão dormir um pouco, daí eles acordam, daí eles olham ali uma meia hora de TV, e aí depois a gente dá banho, então todo aquele processo eles já vão dormir. Então essa é mais ou menos a rotina aí deles, né? Então a questão da TV a gente já tava também evitando bastante, e eles mesmos não estão mais dando tanta importância pra TV, porque a gente às vezes liga, eles já começam, eles olham um pouquinho, daí tipo assim, dá uns 3, 4 minutos que eles estão olhando, daí eles já vão pegar um brinquedinho, já vão atrás do brinquedo, a gente já vai e tira, né?
Então ela falou também para evitar um pouco, né? Porque isso a gente sabe que atrapalha o desenvolvimento das crianças, né? Então qualquer tipo de tela aí para tirar um pouco deles. E também a questão de chamar ele pelo nome, né? Ele não atende a maioria das vezes que a gente chama pelo nome. Algumas vezes ele olha, mas a maioria das vezes, gente, ele não olha quando a gente chama Bruno, Bruno. E aí ela também comentou com a gente pra chamar ele realmente quando houver necessidade, quando tu quer entregar alguma coisa pra ele, ou quando tu quer falar com ele, pra não ficar toda hora também chamando Bruno, 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 Bruno. Por quê, gente? Porque eles entendem que a gente tá chamando eles. Ele tá ouvindo que a gente tá chamando eles, só que, porém, pra eles não é importante eles olharem pra gente pra ter esse contato com a gente, essa interação com a gente. Tipo, é como se na cabeça deles fosse assim, pra que eu preciso olhar? Não preciso olhar porque eu não quero interagir com ela agora. Então é mais ou menos isso que acontece aí, né? Quem tem autismo. Então ela falou também pra gente não ficar toda hora chamando sempre pelo nome dele, chamar realmente quando a gente quer falar alguma coisa, quando a gente quer dar alguma coisa, quando a gente quer mostrar alguma coisa, aí sim chamar ele, né? Mas também não ficar aquela coisa, sabe, de todo dia, Bruno, 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 daqui a pouco ele vai pensar, pra que eu vou olhar? Toda hora tá me chamando. Tipo isso, né, gente? Mas eu acho que era mais ou menos isso aí que eu tinha pra falar pra vocês, né, gente? Eu só vim mesmo falar, né, então que a gente tem o diagnóstico fechado aí do Bruno, que o Bruno é o G2, e o Bernardo, então ainda estamos no processo de investigação porque não tem diagnóstico fechado. E aí, como é que vai funcionar também a questão de terapia, gente? Como pela rede pública a gente sabe que é um pouquinho mais complicado, né? A gente não tem talvez todo aquele atendimento que a gente precisaria mesmo, né? Então, eles vão ter essa terapia, né, com a fisioterapeuta uma vez por semana. Então, por enquanto, tá com os dois juntos, mas ela disse que assim que tiver horário, porque disse que tá muito cheio, que eles não têm horário para poder desmembrar os dois. Então, assim que possível, vai ser desmembrado, cada um vai ter seu horário, né, pela questão que cada um é diferente de um, né, e é ruim ter os dois juntos, mas por enquanto vai ter que ser assim. E aí ela também vai orientar as prof na creche e tal, e a gente em casa também, né, pra poder ir fazendo aí, também pra ela ir conhecendo mais eles. Ela disse que nesse início, então, ela vai ficar mais observando eles, né, pra poder conhecer como eles são e tudo certinho, aí depois ver certinho como que a gente vai fazer aí, né, o que vai precisar, enfim, né, gente, mais pra frente daí a gente vai vendo. E como eu disse pra vocês, é um pouco complicado, eu me sinto um pouco assim, às vezes aflita de certa forma, porque a gente queria ter condições de dar um tratamento pra ele particular, né, de coisas mais que a gente sabe que precisa, que seria ótimo pra ele, mas a gente não tem como agora, então vai ser dessa forma, né, vai ser pelo SUS, e esperar que a gente tenha bons resultados, que eu tenho certeza que a gente vai ter, se todo mundo, né, ajudasse, tipo, durante a terapia lá, ela instruir, né, nós em casa, como fazer, e eu e a Rafinha também estamos pesquisando bastante sobre o assunto, sobre como, né, a gente poder ajudar eles em casa, para poder se desenvolver, como ensinar as coisas, né, então a gente tá procurando muito saber disso também, para poder entender mais e poder ajudar eles, então a gente fazendo isso em casa, as professoras lá, que daí ela vai auxiliar lá também, fazendo isso da forma certa na escola. E, né, na terapia eu tenho certeza que vai trazer bons resultados pra eles, né, pros dois, né, pro Bernardo também, não só pro Bruno, mas pro Bernardo também. Mas o Bruno ainda é muita dificuldade de comunicação, né, que é o ponto-chave aí do autismo, é a questão da interação social para se comunicar. Pra quem às vezes tá chegando agora, eles têm 1 ano e 4 meses, então a gente teve um diagnóstico muito cedo, né, a gente teve, na verdade, com 1 ano e 3 meses eles estavam, quando a gente conseguiu fechar o diagnóstico do Bruno. E isso é a melhor coisa, gente, quanto antes tu conseguir, e mesmo que tu não tenha um diagnóstico, gente, não se prendem muito ao diagnóstico, não se prende que, meu filho precisa ter o diagnóstico, não, gente. Claro, o diagnóstico é importante para garantir alguns direitos que ele tem, isso é importante, só que o quanto antes tu começar com as intervenções, gente, mesmo que não tenha um diagnóstico, é a melhor coisa, porque é agora que é o momento de que eles estão formando novas conexões ali, que eles têm um sistema chamado... Deixa eu ver se eu lembro o nome da palavra agora, gente. Até os 2, 3 anos eles têm uma neuroplasticidade muito grande, então é ótimo porque eles conseguem formar novas conexões ali no cérebro
e novas oportunidades de aprendizagem, tá? O quanto antes a gente identificar os sinais, né, nos nossos bebês é a melhor coisa. E procurar ajuda, gente, por favor, gente. Isso é uma coisa que eu falei muito pra vocês, assim. E não quer dizer, gente, porque o Bruno não fala, ai, teu filho também não fala, tem a mesma idade, ai, será que ele tem autismo? Gente, não é só uma característica, são várias características, né? Então, não se apeguem apenas a uma característica, mas, claro, é muito importante ficar em alerta, gente, porque a gente tem que observar os nossos filhos e não ficar sempre naquela coisa de cada criança tem seu tempo. Gente, porque isso é sério, gente, tá? Porque existem marcos do desenvolvimento. Então, se a tua criança não atingiu aquilo que é esperado para a idade dela, o porquê que ela não atingiu? Fica em sinal de alerta, gente. Isso é muito importante até para detectar outras coisas também. Não tô dizendo isso só de autismo, mas para outras coisas que às vezes os próprios pediatras falam, né? A gente às vezes é a mãe louca, né? A mãe que quer achar coisa nos filhos, que a gente tá falando que tá achando alguma coisa errada, porque mãe sempre sente que tem alguma coisa, então às vezes a gente tá colocando isso pro pediatra, falando que a gente realmente tá sentindo algo diferente neles, né? E às vezes eles falam, não, que tá normal, cada criança tem seu tempo, ai, que são novinhos, que daqui a pouco vão fazer, e às vezes não é assim que funciona. E quanto mais a gente vai esperando, pior vai ficando, né, gente? Então, a gente conseguiu um laudo bem cedo, porque o Bruno tinha características muito fortes, tá? Às vezes tu não consegue um laudo logo assim de início, porque aí depende muito. Como eu disse, a questão do Bernardo pra vocês, né? O Bernardo, então, como ainda a gente tá muito na dúvida, porque tem muitas coisas que ele faz, que nem a questão da comunicação, ele se comunica bem, porém tem outras coisas que ele não faz, por exemplo, imitações, gente, a questão de bater palma, dar tchau, mandar beijo, apontar, são coisas que ele não faz também. Ele anda muito na ponta dos pés, muito, ele tá andando muito agora, direto na ponta dos pés, e o Bruno começou a andar na ponta dos pés também, que é uma característica aí do autismo. Mas é isso, gente, esse vídeo vai ficar bem longo aí. Eu achei que ia ser bem rapidinho, mas não, falei bastante aí. Mas enfim, vim falar disso pra vocês então, né, como sempre, eu sempre sou bem aberta aqui com vocês. E espero que não venha críticas, né, gente, ou pessoas me dizer, ai, será que tá certo? Ai, mas tu não acha que tá errado esse laudo? Não, gente, pelo amor de Deus, gente. Eu até nem vou responder comentários assim, porque já basta o que a gente tá passando, o que a gente tá sentindo, né? Então, ó, mais pessoas vêm aqui só pra criticar, só pra falar outras coisas. A gente conhece o nosso filho, é a gente que tá 24 horas com o nosso filho. Então, nem tudo a gente consegue mostrar, às vezes, por um vídeo, por um stories. Então, a gente não consegue mostrar tudo realmente. Já aproveita aí e compartilha esse vídeo com mais alguém, tá? Acho que esse vídeo ficou um pouquinho longo aí. Mas é isso, né, gente? Volto aqui pra gravar o vídeo das características também pra vocês. Não esquece de me acompanhar lá no Instagram, tá bom? E curtir bastante o vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!